baixar um pouquinho para mim. Está dando microfonia. A igreja pode abrir lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21. Enquanto a igreja procura, eu quero deixar esse versículo para toda a igreja, né? Principalmente para nós que, felizmente, hoje a gente está ausente, né? Da nossa mãe. Mas existe uma palavra de consolo, né? Lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, 26, diz assim: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Hein? Então essa é a nossa esperança. A Jerusalém lá de cima, que é a mãe de todos nós. Mas diante desse momento oportuno, eu parabenizo todas as mamães, né? Principalmente a minha esposa, que é mãe, dona do lar, né? Companheira, que Deus abençoe, obreira na casa de Deus. Então, feliz Dia das Mães para todos, né? Hoje eu não posso ir muito além devido à hora, né? Alguns minutos, para dar um beijo na flor, né? E eu quero ser muito enfático e breve nessa noite. Os irmãos estão notando a ausência de muitos irmãos. Infelizmente, uns tiveram que sair em cima da hora por alguns imprevistos e justificados. A gente não queria, né? No dia de feriado, mas aqueles que resolvem se deslocar para passar conta de querer, a gente tem essa dificuldade, mas que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. A igreja achou o texto nessa noite, diga amém. Amém. Oi. Não entendi. Como é o nome dela? Até me lá. Entendi. Dorinha? Lorena, né? Nome da minha prima. Vamos dar uma saudação de boa-vinda à nossa irmã Lorena. Vamos dizer assim: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém, irmão? Por isso que está muito ausente de alguns irmãos. Mas eu quero ser muito breve, para não exceder no horário. Eu não vou ler o texto todo, mas lá no capítulo de número 21, o verso 10 diz assim: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha, e desde o princípio da cega até que destilou água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, os moradores de Jabes de Gileade, os quais cortaram da rua de Bet-sean, onde os filisteus tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. Irmãos, pode se assentar, por favor. Eu queria ler um texto completo para a igreja entender, mas infelizmente a hora não nos deixa. Eu quero ser o objetivo desta palavra desta noite, é Dia das Mães. E nós lemos um texto no livro de 2 Samuel, trazendo por contexto uma causa. Preste muita atenção no que eu vou falar. Não sei se você já ouviu esse relato bíblico de uma mãe chamada Rispa. Por que eu abordei? Foi uma palavra que Deus colocou no meu coração. Porque quem ama protege. Aonde existe um amor verdadeiro, existe proteção. E quando nós olhamos o livro de 2 Samuel, a gente não vai ver uma narrativa cronológica, tudo em ordem, diante dos fatos ocorridos no reinado de Davi, logo após suceder Saul, o primeiro rei de Israel. Mas o que nós temos aqui nas nossas mãos, diante do texto que nós lemos, sobre uma mulher cujo nome significa pedra brilhante. E essa mulher, por nome Rispa, era
que por sua vez foi o primeiro rei da nação israelita. E quando nós voltamos o texto no capítulo 3 desse livro, a gente vai ver que houve já um relato bíblico aonde houve um problema instaurado nessa família. Porque Saul agora já tinha sido morto no monte de Moa pelos filisteus. E quando nós olhamos agora, na sua casa ainda Saul tinha um filho por nome Isbosete. E ainda o capitão da sua guarda chamava Abner. E agora Abner, interessado na sua concubina, isso pareceu desleal ao filho de Saul, porque era muito notório nos impérios antigos, quando um capitão desejasse a concubina de um rei, automaticamente ele já estava assinuando que ele estava interessado no reinado do seu rei. Agora isso foi desgostoso aos olhos de Abner, e com esse incidente instaurado, ele então isso favorece para o reinado de Davi. Davi ainda reinava em Hebron durante 7 anos, e ainda havia guerra entre o reino de Saul e o reino de Davi. Então, quando Abner se sente então ofendido pelas palavras do filho de Saul, com essa questão vai favorecer o império de Davi, porque com isso há uma ruptura. Abner, capitão da guarda de Saul, ele passa o reino para Davi. Então nós estamos falando de uma mulher por nome Rispa, concubina de Saul, aonde ela vai ter 2 filhos com o rei, aonde um chama Armoni e o outro chama Mefibosete. Só que esse Mefibosete, não o mesmo filho de Mefibosete, filho de Jonatã, neto de Saul, cujo Davi fez uma aliança quando era perseguido pelo próprio pai de Jonatã. Não. E quando nós entramos no relato bíblico, nós entendemos que logo após a morte de Saul, Davi então começa a reinar sobre Jerusalém. E nós entendemos que durante 7 anos, Davi reinava em Hebron. Mas agora, depois de 7 anos, a nação vai aclamar Davi como todo rei de Israel. Então, quando nós olhamos essa palavra, o tempo se passa. Logo após a sucessão de rei, a Bíblia diz que passando 3 anos, não chovia sobre a face da terra. Escute bem isso. Davi assume o reino. E quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, você fala assim: olha, o céu está cerrado. É quando é sinal de uma maldição. Se Deus resolveu fechar o céu, então houve uma causa específica que levou o desajuste e uma consequência, aonde Deus agora tinha cerrado o céu. Ou seja, por 3 anos não havia chuva sobre a terra. Então você imagina o estado de miséria, de pobreza no reinado de Davi. O que Davi faz? Davi vai consultar o Senhor, talvez por Urim, pelo Tumim, que eram as 2 pedras que estavam no peitoral do sacerdote. Então Deus vai dar uma direção para Davi. Davi assume o reino, e nada mais justo que quando assume o reinado é ver o seu reinado prosperar, é ver o seu povo, os seus liderados desfrutar de uma tal prosperidade, de paz e de abundância. Mas o parecer era totalmente contrário. Davi é rei, mas agora a terra está assolada, não há mais chuva. E agora Davi preocupado com a situação, porque independente das causas, Davi era temente ao Senhor. Davi então consulta a Deus, e Deus vai falar: olha Davi, existe um problema no seu reinado, há um crime de sangue, por isso eu tenho fechado o céu, há culpa de sangue, há pecado sobre a nação. Aí Deus vai dar uma diretriz informando a Davi qual a causa do problema, aonde precisava de um reparo, o reino de Israel. Só que esse reparo não era qualquer coisa, não era você pagar uma dívida com ouro e com prata, não era você quitar o seu débito, não. O que estava ocorrendo dentro do reino de Israel é porque Davi, na sua arrogância, na sua prepotência, ou até mesmo no seu zelo, no seu reinado, a Bíblia vai dizer que certa havia, Saul então pega uma nação por nome de Gibeonita ou Zaroreu, aquela nação que estava embutida e inserida nas terras dos cavaleiros. Só que nós voltamos no livro de Josué, capítulo 9 e o capítulo número 10.
Quando Josué faz uma investida em Canaã contra a cidade de Ai, e Deus entrega Canaã nas mãos de Josué. Só que nós entendemos o texto que Josué vai ser enganado, porque quando Josué começa a tomar posse de toda a terra prometida, então a notícia era alarmante. Todo mundo que ouvia falar da nação de Israel, que Deus havia abrido o mar vermelho, que as muralhas de Jericó tinham caído, então todos os inimigos de Israel se afrouxaram aos seus braços, temiam o juízo de Deus. E agora nós, quando lemos a Bíblia Sagrada, para você entender, eu tenho apenas 15 minutos para me terminar. A Bíblia diz que então alguns homens dessa tribo, alguns homens de Gibeonita, vão rasgar as suas roupas, vão pegar alguns pães velhos, ou fazer um pão deixar envelhecer, pegar alguns odres de água. Agora eles vão forjar uma aliança, eles vão mentir para o líder de Israel, o líder máximo da nação. Logo após a sucessão de Moisés, está lá Josué liderando uma nação poderosa, mas agora vem os seus inimigos, trazendo roupa rasgada, trazendo pão velho. Só que isso era uma tática de guerra, era uma tática militar. Eles queriam de fato ganhar a confiança, eles queriam de fato com essa aliança estabelecida, que a sua vida fosse poupada. E quando nós olhamos a história, quando eles vêm até Josué, diz: olha Josué, nós estamos entendendo e sabendo o que Deus tem feito através da vida de vocês. Faz uma aliança conosco, viste que nosso servo, quando saímos da nossa casa, fizemos pães assados, pães novos. Você vê que a nossa estrada é muito longa, os pães já estão velhos, as nossas roupas já estão rasgadas. Faz uma aliança conosco. Josué, por sua vez, sendo líder, não consulta ao Senhor. Liderança tem suas debilidades, liderança tem suas fraquezas. Então agora ele firma uma aliança sem consultar a Deus, e com isso agora ele tem o dever de poupar essa nação. E a ordem de Deus era para executar juízo, era para extirpar essa nação. Mas agora Josué, enganado, sem se perguntar para Deus, firma um compromisso de proteção. Agora nós olhamos no livro de Número, capítulo 30, verso 1 e verso 2, que Deus levava a sério um voto que era firmado. Se você votou, você tem que cumprir. Também dessa palavra, dessa noite, não tem mais tempo. Você fala assim: pastor, mas o que é votar? É quando você promete algo a Deus e você fala em troca do benefício, do favor que Deus me dá, eu vou retribuir Deus com algo. E muitas vezes a gente prometemos para Deus, mas nós não cumprimos. Então agora Josué estava amarrado a uma aliança que ele fez de modo errado. E agora qual que era o problema? Ele vai morrer. A história se prolonga no decurso dos anos. Quando Saul era rei, mas a palavra estava mantida em pé. Entenda bem, irmão, tempo não apaga a realidade da palavra de Deus. Você pode falar assim: nossa, eu fui na igreja Madureira, está faltando muitos irmãos, o que será que está acontecendo? Deixa eu te falar algo nessa noite. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de estado, você pode mudar de igreja, pode mudar o incremento, pode mudar o sistema, pode mudar a maneira, pode mudar a forma, mas a palavra não vai ser mudada. A palavra vai permanecer sempre a mesma. A palavra estava de pé, e agora Saul, no seu reinado, no seu ser, o que Saul vai fazer? Porque escute isso aqui, deixa eu abrir um parente aqui nessa noite. Tem gente por aí mudando ideologias, estão criando de fato ideologias, estão enfeitando o cenário da igreja, estão apagando as luzes, estão acendendo neon dentro da igreja, estão colocando fumaça, estão dançando, estão criando entendimento. Isso não faz parte do evangelho autêntico e verdadeiro. O que faz parte do evangelho é a palavra genuína, é a palavra santa, é a palavra verdadeira. Deixa eu te falar, se a palavra aqui não te atrair para uma nova vida, um novo compromisso, uma aliança com Deus, não é nós criar aparato, não é nós criar entendimento, não é nós criar uma fórmula para te trazer para dentro dessa congregação. Deus ainda está chamando quem quer aliança com Ele nessa noite. Deus ainda está chamando quem quer compromisso com Ele.
Só que a aliança que Josué fez foi o quê? Não era para matar eles, mesmo que a aliança foi errada. Escute isso. O tempo se passa, Davi assume o reino, e agora não chove. Quando não chove, o que resta na terra, irmão? Miséria, pobreza, caos. Falta de chuva é sinal de maldição. 3 anos, você imagina um cenário. Se ficar um ano sem chover aqui, você já vê que a coisa não é legal. Agora você imagina 3 anos sem chuva. O rei se preocupa, vai orar e Deus fala: tem desculpa disso aí. Mas o que é, Senhor? Saul matou muita gente inocente. Só que esse tipo de crime, não escute aqui, presta atenção, olha para cá. Eu estou terminando. Esse tipo de crime aqui na lei de Deus, se você entrar no livro de Número 35, verso 33, está dizendo que quando houvesse cometido uma morte, um assassinato, a única forma que apagaria ou extinguiria o juízo de Deus é quem cometeu tal morte fosse assassinado. Ou seja, a lei de Deus era olho por olho, dente por dente. Você matou, você tem que morrer. Se derramou sangue, seu sangue tem que ser derramado. Então estava aplicando essa lei. Então você entende algo nessa noite, que quando Davi fala com o Senhor, ele fala qual é a causa do problema. Então Davi precisava restaurar o seu reino. Mas qual vai ser a medida? Ele chama a nação que foi embora, dos que restaram, e falou: ei, vem aqui. Chamaram os gibeonitas, presta atenção. Falou: ei, o que vocês querem que nós façamos para você, para que Deus aplaque a nossa emoção? Olha, Davi, o que nós queremos não é dinheiro e não é prata. Nós queremos 7 filhos de Saul. Olha que tristeza. Eu quero 7 filhos de Saul. Mas para quê? Para que nós enforcamos eles no monte Gilboa. Eu quero que eles me dê 7 filhos. Davi falou: está feita a proposta. O seu pedido vai ser assim, mas sobre Mefibosete, o filho de Jonathan, vocês não vão colocar a mão. Mas você pode pegar os 7 filhos, os 7 netos de Saul, e pode levar para enforcar. Nesse, escute bem, irmão. Escute, isso é muito sério. É dia das mães. Escute o exemplo dessa mãe, Ispa. A equipe agora vai de encomenda. Vai o seu filho Aroni e Mefibosete, e mais 5 filhos de Merab. 7 netos de Saul agora estão sendo levados para o matador. Escute isso. Chega numa penha agora, em um determinado lugar, eles vão ser pendurados numa forca. Davi deu, era a ordem, era a Bíblia, estava cumprindo a lei. Então agora, para aplacar a ira, eles falaram: eu quero 7 filhos. Você, mãe, você abriria a mão do seu filho nessa noite? Você abriria a mão? Mas naquela época não poderia fazer nada. Davi determinou, era rei. Então levaram os 7 filhos de Saul e mataram, enforcaram, deixaram pendurado, para que de dia as aves de rapina comessem, e à noite as bestas feras do campo viessem e comessem a sua carne. Escute isso: você deixar um corpo nesse estado, nessa situação, era sinal de desonra, era sinal de humilhação, era sinal de vergonha, era sinal de desgraça, era sinal de desespero. Você largar um corpo para ser comido pelos animais. O que essa mãe faz? Os seus filhos estão mortos. Escute bem, a Bíblia está dizendo então que isso, a filha de Agar tomou um pano de serviço e estendeu sobre uma penha. Eu estava meditando nessa palavra, isso me chamou a minha atenção, que era princípio da cega, era princípio da colheita. E olha para cá, isso era mês de abril, era a época da colheita do trigo, da cevada. Mês de abril, marca comigo, mês de abril. Agora os corpos estão expostos, é diferente de hoje. Morreu, foi a óbito, tem um cemitério, é cremado, é enterrado, que seja. Nesses dias não, estava exposto, estava sem vida, agora estavam os cadáveres pendurados. Isso era uma desonra para a casa de Saul, isso era uma desonra para essa família. Mas essa mãe, mais do que depressa, olhando os seus filhos naquela situação humilhante, desagradável, o que ela faz? Ela pega um pano de silício, ela vai sair do seu conforto, ela vai sair da sua casa, ela vai sair da sua convivência. E a Bíblia está dizendo na narrativa que ela vai pegar um pano de silício, ela vai levar consigo um pano,
e vai estender em cima de um penhasco. E agora ela vai passar a morar. Olha só o que é a mãe. Os filhos estão mortos, não tem mais como ela trazer a vida mais dentro, mas ela arranca um pão de silício, coloca em cima de uma penha. Agora aquela penha passou a ser a sua casa, e a Bíblia está dizendo que ainda é o dia da cega, é o tempo da colheita, e essa mulher vai ficar durante, escute isso, durante 6 meses. 6 meses não é um dia. Aí você me pergunta, um cadáver em 4 dias já começa a entrar em estado de putrefação. Você imagina 7 cadáveres. Agora essa mamãe deixou o seu aposento, fez ali a sua morada, apensou um pão de silício. Agora ela está morando, observando os corpos pendurados. O que ela fazia? De dia a Bíblia disse, quando as aves vinham, ela enxotava as aves. De noite também ela não tinha sossego, porque quando vinham os animais do campo para dilacerar o cadáver, ela vinha também enxotar os animais, punha para morrer. E hoje eu fico olhando nos nossos dias que nós estamos vivendo, quanta falta de amor materno. Constantemente a gente vê mãe abandonando seu filho dentro de uma caixa de sapato, mãe abandonando seu recém-nascido. Quantas reportagens eu já presenciei dentro de um saco de lixo, ao ponto de ser jogado dentro de um caminhão para ser triturado e chorar. E naquele último momento Deus faz um milagre. O gari abrir aquele saco e tirar aquela Bíblia, aquela criança. Essa mãe é um verdadeiro exemplo de amor, dedicação e proteção. Você que é mãe nessa noite, escute isso: amor, dedicação e proteção. Olha só, ela vai ficar durante 6 meses dormindo sobre uma penha. O animal vinha lá. Olha o nome dela, significa pedra brilhante. Quantas mães têm perdido o brilho? O brilho da maternidade, o brilho do respeito, do aconchego. Quantos que estão perdendo o brilho do anelo, da comunhão, da convicção materna? Quantos que, porque muitas das vezes o filho entrou nas drogas, já abriu mão, porque talvez desviou para o caminho da prostituição, abandonou, não é mais meu filho, não faz parte da minha casa, não. Essa mulher é um exemplo de proteção. Ele estava morto, mas ela ainda queria algo que viesse trazer de volta a dignidade do teu filho. Ei, nessa noite, se você crê numa palavra que eu vou liberar, se você entrou aqui e você precisa ver a dignidade da tua família restaurada, levante a mão que eu vou profetizar nessa noite. Ei, você não vem, pastor? Ei, eu preciso da minha honra restaurada, eu preciso da minha família restaurada. Vem cá, a situação está feia, o filho desviou, a filha está no drama, está dançando baile funk, está bebendo, está cheirando, está fumando, está prostituindo. Mas eu estou liberando uma palavra de Deus nessa noite, que Deus quer restaurar a tua vida, que Deus quer restaurar a tua família, que Deus quer restaurar a tua casa, que Deus quer restaurar a tua história nessa noite. Deus quer mudar a sua situação. Eu não posso pregar mais, não dá mais tempo. Uma mulher ficando 6 meses em volta de cadáveres. 6 meses, eu acredito, não resta mais nada da matéria, já foram consumidos. E a Bíblia diz aqui, irmão José, nos dias da cega, nos dias primeiros, abril, o princípio da cega da cevada. Então Rispa, a filha de Aiá, tomou um pano de saco de silício, estendeu sobre uma penha, e desde o princípio da cega até que água destilou do céu. Você não entendeu? Estava morto, mas ela queria ainda restaurar a dignidade da família. Você não entendeu? Estava morto, mas ela só saiu dali quando Davi se comoveu com a situação. O que você tem feito para comover o coração de Deus a favor da tua casa? Você não entendeu nessa noite essa palavra? O que você tem feito para comover o coração de Deus a favor da
tua vida, para o amor da tua filha, do teu filho. Talvez não é o nosso caso, mas quantas vezes talvez o filho está lá longe, está distante, está separado do amor de Deus. Ela vai ficar 6 meses, agora só está o osso, e agora a chuva disse que vai destinar, mas Deus vai responder essa ação. Porque quando Davi é informado da situação, o que Davi toma? Davi toma uma decisão falando: olha só, aí o rei se despertou com uma olhada de dignidade, falando: essa mulher ainda está nessa situação, guardando esses cadáveres, por favor, manda recolher os ossos deles. Aí aproveita, já passa lá também e pega os ossos de Saul e de Jonathan e enterra lá na terra de Benjamim, na casa de Quis, pai de Saul. Aí quando você olha a Bíblia Sagrada, isso foi favorável para com Deus. No próximo capítulo 22, o 14 diz assim: trovejou desde o céu, Senhor, o Altíssimo fez soar a sua voz. Entenda bem, a vida dela foi o quê? Foi reparada e restaurada. Não voltou mais a vida, mas pelo menos ela conquistou dignidade. Tem tanta gente vivendo sem dignidade, mas Deus quer te dar uma vida digna nessa noite. Davi falou: ele vai lá e traz os ossos, dá um enterro digno, porque é família de sangue real. Manda levar os ossos, faz um enterro digno. Como isso favoreceu ao reino, Deus olhando no céu, está dizendo da vida aqui: trovejou Deus no céu, Senhor, o Altíssimo fez soar a sua voz. Eu me lembro daquele texto de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que chama pelo meu nome orar e se humilhar, do alto do céu eu ouvirei a sua voz, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que é sarar a terra, irmão? Sabe o que é sarar a terra? Chuva. Quando você vê sequidão no cerrado, quando você vê seca predominante, então é porque tem miséria, assolação, juízo, castigo divino. Mas quando você vê que Deus abre o céu e a chuva começa a descer, você entende que agora a mão de Deus tem se tornado favorável. Mas essa mulher é um exemplo de dedicação, de proteção e de amor para com seus filhos. Eu sempre costumo dizer assim, que a palavra mãe é muito pequena para um ser tão grande e especial. Isso eu não copiei de ninguém. Desde quando eu entendi isso, é muito pequena essa palavra para descrever um ser tão especial que você é. Feliz dia da mãe para você nessa noite. Seja um exemplo de mãe, de dedicação, de amor e de carinho. E eu não posso mais além. Mas coloque de pé nessa noite para mim orar por você, mamãe. Se eu fosse pregar aqui nessa noite,